Então, gente, voltando aqui do ponto que a gente parou sobre as dívidas, né? Sobre esse desabafo que eu estava fazendo. E, e a questão é a seguinte, né? Que a gente estava encerrando ali já o vídeo, só que eu tive um probleminha aqui com a memória do meu celular. Mas a questão toda é, a gente tem que descobrir justamente qual é o nosso padrão, né? Isso que eu estava falando, o nosso padrão de funcionamento. Aquilo que nos leva sempre para baixo, né? Nos leva sempre para aquele mesmo lugar onde a gente não quer estar, né? Algumas pessoas têm um objetivo disso, daquilo outro, e a gente tem que se superar. Só que não tem como a gente se superar se a gente não conseguir entender o que a gente está fazendo de errado, né? O que a gente está fazendo de errado e repetidamente. Porque no fim das contas é assim, né? A gente repete o erro, repete o erro, repete o erro. Eu estava falando no outro vídeo, né? Que eu comprei um curso de prosperidade que foi o que me abriu os olhos, sabe? Que eu disse, meu Deus do céu, é isso que está acontecendo na minha vida. Tem tantos padrões, tantas coisas que vêm se repetindo ano após ano, mês após mês, ou é que nem essa situação, né, da dívida que se repete uma vez a cada 5 anos, mais ou menos, aí é o que eu pude perceber, né? Então, é muito importante a gente se estudar, a gente se autoconhecer, para a gente descobrir como que a gente funciona e para a gente sair desse lugar em que a gente está. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é sobre desanimar, né? Não desanima, sabe? Não desanima. Não importa o quanto parece que tudo está perdido, que tudo está dando errado, que olha o tanto do fundo do poço que eu cheguei. Se você não fosse capaz de sair daí, do lugar onde você chegou, então você não estaria, né? Não seria permitido a você chegar. Se você chegou nesse ponto é porque tem capacidade para sair. Então, não desanime, também não se desespere, né? Porque quando a gente se desespera, a gente também não consegue pensar, não consegue chegar a uma conclusão do que seria correto da gente fazer naquele determinado momento. Então, assim, não importa a situação que você esteja vivendo nesse momento. Foca no que dá para fazer hoje, sabe? Foca no que dá para fazer hoje. Hoje eu posso fazer tal coisa, então faça essa tal coisa. Às vezes também dá para você se estudar e ver o que é que você está procrastinando, sabe? Às vezes a gente vai precisar procrastinar. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, por exemplo, eu tenho que. Agora eu tô costurando aqui, né? Eu falei no outro vídeo que eu tava costurando e aí acabei recebendo uma inspiração e vim aqui compartilhar com vocês esses momentos. Mas eu agora aqui, nesse momento, eu tô costurando. É uma coisa que eu já estava. Algumas coisas que eu já estava procrastinando há um bom tempo. Eu tinha outras coisas para fazer hoje, mas aí eu pensei assim, ou eu procrastino isso mais um dia, né, que é com relação à costura, ou eu procrastino a outra coisa que eu acabei de começar. E aí eu fiquei pensando, quem é que vai pra frente com um monte de corda amarrada no pé, sabe? Quem é que consegue andar pra frente com um monte de corda amarrada no pé? Então, assim, por mais lindo e maravilhoso que sejam as coisas que eu tenho para realizar nesse momento, por mais agradável que seja o trabalho que eu quero fazer nesse momento, ou que me proporcione segurança, ou não sei o que, isso na verdade não importa. O que importa? Importa no final é ir desamarrando os nós que estão agarrados aos nossos pés. Porque enquanto a gente não consiga desamarrar o que está agarrado aos nossos pés, a gente não vai andar para frente. Então, aquelas pequenas coisas que a gente está procrastinando todos os dias, né? Então, essas coisas elas precisam ser eliminadas, precisam estar fora da sua agenda de coisas que eu estou procrastinando, entendeu? Se por um acaso você tem esse problema da procrastinação e sabe que não vai conseguir se livrar da procrastinação de imediato, se livre das coisas que você tem para fazer. Por exemplo, eu não quero mais costurar. Eu cheguei à conclusão de que costura para mim, a costura profissional, né, para mim não é o caminho, porque eu não gosto de trabalhar com costura profissional, eu prefiro trabalhar com outras coisas, né? Então eu vou parar de costurar, mas antes de parar de costurar, eu não posso dar um passo assim, agora eu vou para o próximo nível,
como que eu vou ir pro próximo nível se eu não acabei o nível que eu tô, entende? Então, eu tenho que acabar o nível que eu tô, né? Eu tenho que eliminar todas as coisas do nível que eu tô, para que eu possa ir pro próximo nível, porque a vida é tipo um jogo, sabe? Tem um nível, tem outro nível, e outro nível, e outro nível, e a gente não pode estar pulando fase. Então, a fase da minha vida que eu tava agora, até agora, era costura. Eu tenho que encerrar todo esse ciclo perfeitamente, tenho que entregar todas as coisas que eu fiquei de entregar, e aí sim eu digo, por aqui está encerrado, e aí eu passo para o próximo nível. Mas se eu for para o próximo nível e deixar um monte de coisas para trás, essas coisas que eu deixei para trás, uma hora ou outra vão me buscar e vão fazer eu voltar para trás. Então, eu acho que o segredo, né, mais importante da prosperidade, do progresso, é você encerrar, bem encerrado o ciclo, para que aquele ciclo não volte para sua vida. Isso é com tudo, né? Tipo, é que nem com relacionamentos, né? Como que você vai iniciar um novo relacionamento se você não encerrou o relacionamento anterior? Então, você precisa sempre encerrar os seus ciclos bem encerrado para depois continuar adiante. E, e eu acho que é isso, né? Eu vou ficar por aqui. Eu espero que o meu desabafo e as coisas que eu compartilhei com vocês aí possam estar ajudando vocês. Com certeza me ajudou bastante enquanto eu ia falando aqui, ia conversando, fui eu mesma refletindo sobre os pontos que agora, nesse momento, estão muito claros na minha vida, de que eu tenho que me dedicar a encerrar antes de dar o próximo passo. Certo? Então, até a próxima inspiração, até o próximo vídeo daqui do canal. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar um joinha, talvez compartilhar esse vídeo com alguma outra pessoa que está passando pela mesma situação, como uma forma de esperança mesmo, né? Porque nada está perdido, nunca nada está perdido, sabe? Eu vou falar uma coisa talvez um pouco pesada, né? Nem sei se eu posso falar, porque tem essas censuras aí do YouTube e tudo mais, mas tem muitas pessoas que tiram, né? Interrompem a sua vida por causa do desespero de estar querendo mudar de situação de vida e não conseguir mudar de situação de vida, né? Então, eu acho que não tem como a gente ficar desesperado quando a gente se estuda e estuda onde eu tenho que colocar o meu foco, sabe? Então, nesse momento, eu sei onde eu tenho que colocar o meu foco, que é em terminar as coisas que eu ainda não terminei, encerrar os meus ciclos que eu ainda não encerrei. E aí eu vou pro próximo passo. Ah, mas Franciele, você vai pro próximo passo cheia de dívidas, você vai pro próximo passo sem saber se vai dar certo. Eu não tenho medo nenhum de dar errado, sabe? Eu já dei errado muitas vezes na minha vida, então eu não tenho nenhum medo de dar errado. Eu também, agora, né, que eu consegui chegar a esse patamar aí que eu falava no outro vídeo, de ganhar o tanto que eu ganhei, né, o ano passado. E no início desse ano também, em janeiro para fevereiro, aí eu também ganhei bastante dinheiro. O problema foi realmente as contas que eu estava fazendo enquanto o dinheiro vinha e eu ia fazendo contas também. Então, esse foi o problema, mas eu já sei como dar errado e eu já sei como dar certo. Então, eu não tenho mais medo de errar. Talvez hoje você não saiba ainda como dar certo, mas se você já sabe como dar errado, é só não fazer o que te faz dar errado, sabe? Uma coisa que eu estava fazendo antes de dar errado de novo, que estava me ajudando muito, era. Isso eu acho que ajuda mais a pessoa que é empreendedora do que a pessoa que é assalariada, mas ainda assim, vou falar aqui, né? O que eu estava fazendo era. Ai, como que eu digo, gente? Era assim, todo o dinheiro que entrava na minha conta, né, eu imediatamente ia buscar alguma conta para pagar. Às vezes eu tava, por exemplo, agora a gente tá no mês de março, né? Às vezes eu tava no mês de março, por exemplo, e as minhas contas até a metade de abril lá
já estava paga, sabe? No início não foi assim, como eu falei, quando eu comecei essa trajetória de prosperidade, eu tinha começado com uma dívida entre 10 e 15 mil, que eu não cheguei a fazer as contas exatamente assim, mas pelo tanto que eu lembro do valor de cada dívida, assim, eu estimo que seja entre 10 e 15 mil, talvez até um pouquinho mais que 15 mil. E quando eu comecei a trilhar esse caminho, eu não tinha quase dinheiro nenhum e eu tinha bastante dívidas, né? Então eu não foquei nas dívidas, eu foquei em fazer o que eu podia fazer todos os dias e ia pagando as contas, ia pagando as contas, ia pagando as contas. E é isso que eu vou fazer de novo, porque isso é o que dá certo na minha vida, certo? Então, um beijinho pra vocês e se inscrevam aí. Não custa nada. E eu posso deixar aqui algumas outras dicas também. E assim vocês vão vendo aí, vão acompanhando a minha trajetória e vendo que que o que eu tô falando faz todo sentido, porque os próximos vídeos, cada vez mais, eu vou postar aqui os meus resultados, vou falar sobre o que tá dando certo. É, e é isso, estamos aqui para isso. O diário, o diário da Franciele.